porção dessa manhã, a 38ª porção, ela encontra-se em Números, capítulo 16. O Sandro já iniciou falando sobre ela. A porção traz ali uma rebelião ali, por isso que a porção tem o nome de Corá. Alguns estudiosos nomeiam Corá como um infame, devido à não boa fama que ele vai adquirir com a comunidade, a descendência que sobreviveu ali ao deserto, que classifica a ação de Corá, essa ação de infame, como... Por quê? Porque ele vai difamar Moisés e Arão. Nós vamos ver isso na palavra. Eles classificam como a ação dele como uma ação desprezível diante de Adonai. É um ato desonroso para aquela geração que está ali. Por isso que muitos estudiosos, irmãos hebreus, eles dão o título de infame, porque ele deixa uma má fama para a geração que vai ficar ali viva no deserto. A Parashá Corá aqui, ela encerra, interessante, que ela encerra aqui uma sequência tripla de murmurações nas porções. Ela vai encerrar, ela vai dar um pequeno fechamento aqui, não que a murmuração vai cessar, mas há aqui, nas porções que nós estamos estudando, uma sequência tripla de murmurações, motivada justamente pela infâmia, que é a difamação, aquele falar mal, que para melhor entendimento, a Torá classifica como maledicência, o falar mal, o falar sem razão, que teve início já lá na porção de Behaloterra, lá em Números capítulo 11. Então, nós temos 3 porções, são porções triplas de murmurações, que vai encerrar nessa porção Corá. Por que vai encerrar aqui? Porque atinge um alto nível, grave, gravíssimo, dos mais graves aqui, de murmuração no deserto. Vá lá comigo em Behaloterra, em Número capítulo 11, quando eu falo que é uma sequência tripla, são 3 porções. Começando em Behaloterra, ali em Números capítulo 11, quando você vê aqui, ó, a murmuração do povo, aqui depois a murmuração e o comentário ruim de Miriam e Arão a respeito de Moisés. Olha aqui o capítulo 11. Logo no início o povo vai murmurar aqui, ó. Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Eterno. Ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu e o fogo do Eterno ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Você vai ver que a consequência da murmuração, ela vai ter um enfoque mais grave nessa porção Corá, porque ela atinge um nível grave, gravíssimo, como eu falei. Ao verso 2. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Eterno, e o fogo se apagou. Você vê que inicia aqui já, em Números capítulo 11, uma sequência de murmurações. Olha o capítulo 12 aí, irmãos. Agora é Miriam e Arão. Está vendo aí? Ele diz assim, ó, no capítulo 12. Verso 1 e 2. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam, porventura falou o Eterno somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Eterno ouviu. Neste momento o Eterno ouve, olha o verso 9. E a ira do Eterno se acendeu. Nós vamos dar uma pincelada para você ver a sequência de murmurações. A ira do Eterno se acendeu contra eles, e ele se retirou, verso 10. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse a Arão a Moisés, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Você vê que as murmurações, elas vão iniciar calmas, tranquilas, mas são murmurações. Olha, vai lá para mim, comigo, lá em Shilar Lechá, que nós estudamos semana passada. No capítulo 14, é outra porção. É a segunda porção de uma sequência tripla de murmurações. No capítulo 14 de Números, ao verso 1 ao verso 4, diz assim, então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Eterno a esta terra?
para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Está vendo? Aí é uma sequência de murmuração. Vai lá para você ver no capítulo 20. Não, capítulo não, verso 20, perdão. Capítulo 14. Não é isso que eu estou? Isso. No verso 11, no verso 12 também tem, mas vai lá no verso 20. Disse o Eterno: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Eterno encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum deles que me desprezaram o verá. Porém o meu servo, Calebe, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levantarei a terra em que entrou, a sua semente, e a possuirá por herança. Dado que os amalequitas e os cananeus habitavam no vale, mudai amanhã de rumo, e retornai ao deserto, na direção do Mar Vermelho. Depois diz o Eterno a Moisés e a Arão: até quando sofrerei essa má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Olha o verso 28, diz-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Eterno, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados no recenseamento. De 20 anos para cima, o que murmuraram contra mim. A sequência de murmuração encerra-se aqui. Olha só, em Corá. Aqui acontece um alto nível da perda de vida. Olha como grave é a sequência de murmurações. Aqui vai ocorrer um alto nível de perda de vida. Segundo os exegetas, e eu concordo com eles, essas murmurações aqui, elas representam as nossas inquietações. É uma palavra branda para dizer que essas inquietações, elas são estimuladas pela ausência de fé em Adonai. Palavra bonita, né, pastora Sandra? São as nossas inquietações, mas elas são estimuladas por mim e por você pela ausência de fé em Adonai. Chama-se incredulidade. E Yeshua classifica a incredulidade como uma excessiva preocupação com a nossa própria vida. É assim que Yeshua classifica a incredulidade. É um excesso de preocupação que eu e você temos com a nossa própria vida. É isso a incredulidade. Vai lá comigo em Lucas capítulo 12, para você ver o Mashiach ali inserindo na comunidade dele, para que aquela comunidade não seja excessivamente preocupada com a vida própria, mas que ela precisa, aquela comunidade, assim como eu e você hoje, precisamos ter uma maior adesão a Adonai, porque nós precisamos confiar nele. Isso é um ensino para mim e para você, irmãos. Um ensino para mim e para você. Olha o verso 22. Ele fala aqui, o texto aqui da Bíblia fala em solicitude pela vida. É o cuidado, é o zelo pela vida, diz o Mashiach. Diz aqui, ó, o verso 22. Disse-lhe Yeshua a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, pelo vosso corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Ele está falando de uma vida contínua, irmãos. Porque Coré, Datão e todo o seu ajuntamento que ele vai fazer aqui, ele vai estimular, ele vai abreviar a vida. Aqui há um alto nível de risco de perda de vida, que nós falaremos daqui a pouco. Diz assim, olha só o verso 24. Considerai os corvos que não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Eles não ajuntam nada, está vendo? Ó, contudo, Elohim os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ou um curso da sua vida. Próximo, em outra versão, diz assim: qual de vós, por inquietude, está vendo? Por inquietude, por falta, por incredulidade, por falta de fé, ele diz, estejais pode acrescentar um côvado da sua estatura, diz, da sua vida, visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, você e eu não podemos fazer. Por que andais inquietos, ansiosos pelas outras? Considerai como crescem os lírios, não trabalham, nem fiam. Contudo, digo-vos, que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Elohim assim veste a erva, hoje, que está no campo, e amanhã ela é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, incrédulos, anões da fé, dizem outras versões. Aquele anão que não consegue alcançar aquilo que Elohim nos dá, para mim e para você. Olha, você diz assim, ó, aqui o verso 28. Elohim assim fecha, não, 28 não, é o 30. Pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas. As outras nações buscam essas coisas. O vosso Pai sabe que necessitais. Elohim sabe da minha e da sua necessidade. Ele conhece, é isso que Yeshua está falando. Ao verso 31, buscai antes o reino de Elohim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho. Ele está falando para nós. Pois o vosso Pai agradou de dar o vosso reino, muito mais do que aquilo que eu e você nos preocupamos. Por isso que ele chama que nós somos pequeno de fé, pequenez de fé, anão da fé, por causa do tamanho da nossa incredulidade, é muito maior do que a nossa fé. O tamanho da nossa incredulidade, a fé, se torna quase nula, por causa da excessiva preocupação com a minha e com a sua vida. O salmista, irmãos, lá no Salmo 101 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Eterno, que fez os céus. Ele olha para os montes de Jerusalém e ele clama, porque ele sabe que lá habita os tronos de justiça. Ele clama, ele olha para Adonai, porque ele tem certeza que a esperança e a necessidade dele será suprida por quem? Por Adonai. Por isso que ele olha para os montes e clama pelo socorro. Por isso que o profeta Isaías, que nós estamos lendo, lá no capítulo 33, vai lá para você ver. Nós acabamos de ler agora pela manhã. Vai lá para você ver 2 versículos. Por quê? Porque o salmista olha para Sião e diz: eu olho para os montes. Ele busca nos montes de Jerusalém a quietude do seu coração, para que ele possa preservar-se diante de Adonai. A segurança habita lá, diz o salmista. Aqui em Isaías capítulo 33, se você for lá comigo no verso, vou no verso 20, isso, no verso 20, ele diz assim, olha, o profeta falando: olha para Sião, a cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação quieta. Ele fala assim, a habitação que não está inquieta, a habitação segura. É isso que ele está falando assim, ó, quieta, tenda que não será derrubada. Olha que coisa maravilhosa. E as suas estacas jamais serão arrancadas, nem arrebentada nenhuma das suas cordas. Ele diz assim: ali o Eterno vos será grandioso, será como um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande por eles navegará. Pois o Eterno é o nosso juiz, o Eterno é o nosso legislador. A habitação é quieta, porque traduz uma quietude, e não uma falta, e não uma ansiedade que Yeshua vem nos ensinando. E não uma excessiva preocupação de como nós iremos nos sustentar. Não é isso. A inquietude, ou a incredulidade, melhor dizendo, chega a um nível tão grave nessa porção, nessa paraxá, que as palavras aqui, elas tornam-se agressivas demais para Elohim. A gravidade é tão grande que as palavras ditas aqui tornam-se agressivas demais para com Elohim. Eu estava essa semana conversando com a Tatiana. Cadê a Tatiana? Tatiana deve estar lá embaixo. E ela falou uma frase muito interessante, que nós estávamos conversando justamente sobre isso. E ela falou assim: Léo, eu passo também por esses problemas. Não só você, mas eu também passo por esses problemas. E ela fala assim, que quando nós tomamos uma
posição de falta de segurança ou uma inquietação que vem sobre nós, ela falou bem assim: nós ferimos a Adonai. Nós ferimos a Adonai. Sabe por quê? Ferir, o termo ferir, é para que eu e você possamos alcançar o nível de gravidade que há na minha e na sua ação por falta de fé, por incredulidade. Elas são agressivas demais por Elohim. Só um momento. O profeta Malaquias, no capítulo 3, ele fala sobre isso. Vai lá comigo. Só um pouquinho, Alexandre, que eu vou te dar a palavra. Malaquias, capítulo 3. Isso. Deixa eu ver qual é o verso aqui. É o verso 13, irmãos. Ele diz assim, olha, o profeta: as vossas palavras foram agressivas demais para mim, diz o Eterno. Mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? Aí o verso 14 diz: vós dizeis: inútil é servir a Adonai. O que nos aproveitou, temos cuidado de guardar os teus preceitos e andar em luto diante do Eterno dos Exércitos? É disso aqui que Adonai fala para mim e para você. Essas são as minhas palavras, que não são palavras de gratidão, mas são palavras agressivas. Agressivas demais por causa da incredulidade que habita no meio do seu coração. É isso que Adonai está falando para nós hoje. Pode falar mesmo, desculpa. Alô? Acho que não está ligado. Ligou. Shalom a todos. Shalom, amado. Ô Léo, eu vejo nessa porção, assim, bem claramente, Elohim falando conosco o seguinte. Com certeza. O nosso inimigo, né? Ele tem estratégias para nos atacar, como a própria pastora agora falou: coloca seus anjos aqui, porque a guerra é espiritual, né? Então, ele tem estratégias para atacar o povo de Deus. E a principal estratégia dele, e eu já vi muito aqui conosco mesmo, para retirar irmãos da nossa congregação, ele faz o quê? Ele levanta um espírito de revolta, infelizmente, né? Contra quem? Contra os líderes. Contra aquilo que está sendo falado. Como aconteceu aí com Moisés e Arão. Para quê? Para que, o que eles queriam? Retornar para o Egito. A estratégia do inimigo é tirar... desviar do caminho. Desviar do caminho. Isso, proposto para Adonai. Porque, na verdade, o que ele queria é que retornar, tanto que eles falam, retornar para o Egito. E retornar para o Egito, todos nós sabemos que, num modo espiritual, é voltar para o mundo. Então, ele quer nos tirar daqui através de quê? De uma dissensão, geralmente com a pastora, ou com nossos líderes, e até mesmo com outros irmãos. Porque, como você mesmo disse, Léo, e como Paulo também fala, em Romanos, a guerra é espiritual e é travada dentro da minha mente, que a carne limita contra o espírito e o espírito contra a carne. E como você bem falou, isso é uma forma de afronta também a Adonai. Por quê? Porque Yeshua, quando foi perguntado para ele, ele falou assim: 2 mandamentos resumem a Torá, né? E um deles é: amará teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que eu me revolto contra o meu irmão, eu não estou seguindo um mandamento. E Deus fala: quem me ama? Aquele que segue meus mandamentos. Então, se eu não estou seguindo esse mandamento, eu estou atingindo aí a Deus. Então, quer dizer, é uma estratégia do inimigo que desenvolve no meio de nós uma dissensão completa. Amém. E uma dissensão com o próprio Eterno. Amém. Aqui, Alexandre, Corá vai encontrar um terreno... Léo. Amém. Obrigado você. Irmãos, aqui Corá, Alexandre, vai encontrar um terreno fértil. Vocês sabem por que ele vai encontrar um terreno fértil? Por causa da incredulidade que habitava no meio da Assembleia.
Então, não adianta, Alexandre, eu entendo a tua palavra, mas não adianta buscar um inimigo, porque você mesmo pode ser inimigo de você mesmo com a sua incredulidade, com a sua insegurança. Quanto maior o combate, desprendimento. Quanto maior o combate, maior deve ser o desprendimento. Desprendimento de posições, desprendimento de tudo. De tudo. De querer ter coisas até lícitas. Isso. Maior o combate, maior o desprendimento. A Amém. exigência bíblica é de um desprendimento total. Amém. Daquilo que eu quero e daquilo Aquilo que eu não quero. Você vai ver ali, vamos lá comigo em capítulo 11, por favor, de Números. Para você ver aqui que ele vai tomar aqui, ele vai insurgir contra Moisés e Arão, mas ele vai tomar como base, como segurança para ele, a própria Assembleia. Capítulo 11, perdão, não é Números 11 não, é 16, irmãos, que começa a porção. Número 16. Porque eu lembrei das suas palavras da semana passada. Isso. Eu lembrei das suas próprias palavras da semana passada. Amém. Isso. Nós temos que assumir essa responsabilidade, Alexandre. Aqui, ó, olha só, vamos lá. É aqui que inicia a porção. Ele toma aqui como base, Alexandre, aqui a Assembleia. Para quê? Para disseminar a sua falta de fé, a sua incredulidade, a sua incapacidade de adesão. Nós vimos aqui um vídeo semana passada, quando os metais ali são fundidos para fazer uma concreção. Eu não entendo, mas eu creio que há materiais que não conseguem fazer uma fusão. Eu creio, porque Coré é um exemplo aqui, e todos seus amigos aqui, que eles têm uma incapacidade de adesão. O ataque aqui de Coré, Datã e Abirão é contra a fé. O ataque é contra a fé aqui, ó. Capítulo 16. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Iom, filho de Pelete, filho de Rubem, encheram-se de presunção e se insurgiram contra Moisés, juntamente com 250 homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, respeitados nas solenidades, homens de posição. Eles são os notáveis, que nós aprendemos semana passada. Esses são os notáveis. Essa assembleia aqui, ela é disseminada, a incredulidade aqui, ó, quer ver, ó, juntaram-se contra Moisés e contra Arão, verso 3. Eles disseram, basta, toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre os seus rostos. Verso 3 diz, eles se reúnem contra Moisés e Arão. Eles dizem, bastai-vos, sim, toda a comunidade, todos são consagrados. E Adonai está no meio deles. Por que vos erigis como nascis contra a assembleia de Adonai? Moisés ouve e cai sobre as suas faces. Aqui, Coré vai confiar, fazer uma adesão aqui à assembleia, porque ela vai ser estimulada, a assembleia, a comunidade, a confiar na sua própria força. Ele vai conduzir a comunidade a confiar na sua própria força. Corá aqui vai tentar anular a exigência do mandamento. Ele vai cair lá em Números capítulo 5, pastora. Ele vai ser infiel ao mandamento. Por que ele vai ser infiel ao mandamento? Porque o mandamento, a exigência do mandamento é ser de santo, porque eu, teu Elohim, sou santo. Mas existe, irmãos, para você alcançar a santidade, existem prerrogações que você e eu precisamos cumprir. Ele vai passar por cima dessa exigência do mandamento e vai dizer, não. Toda a congregação é santa, todos são consagrados. Ele pula. Ele vai usurpar o direito de ser santo pela norma estabelecida pela Torá. Então ele vai dizer aqui, ó, toda a assembleia é santa. Ele vai dar força à assembleia a confiar nela mesma. É isso que ele vai fazendo aqui.
Elohim é santo. Por isso que você e eu precisamos ser santo. Vai lá, pode falar. O interessante é que aqui, onde você está lendo, quando Sim. Coré, capítulo 16, versículo 3, ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta, toda a Isso. congregação é santa, Toda a congregação é santa. todos eles são santos e o Eterno está no meio deles. Isso. Eles usaram uma palavra do próprio Eterno. Quando ali em Êxodo 19, 6. Isso, de Êxodo 19, 6. Isso, fala assim, vós me sereis reino sacerdotal, sacerdotal. nação santa. Isso. Mas eles se esqueceram que Isso. há uma condicional. Continua aí que eu acho que você vai estar na condição. Há uma condicional anterior. Isso. Então eles pegaram esse versículo de reino sacerdotal e nação santa e falaram a Moisés. Mas eles não se lembraram da condicional que ele diz assim, agora, se diligentemente, ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Amém. Se guardardes os mandamentos. Se a sua fé for... Isso. Não anão, né? Não aquela fé anã. Mas se a sua fé for suficiente em cumprir os meus mandamentos, aí você tem o direito de falar, todos são santos. Isso. Né? Coré vai anular isso aí, em detrimento, para que a Assembleia possa confiar nela mesma. Ele encontra-se lá em Número, capítulo 5, depois você pode ir lá, que diz que ele é um infiel ao mandamento. Mas vai em Levítico, capítulo 11, por favor. Por que ele vai pular essa condicional que Roberto mostrou para nós em Êxodo, capítulo 19? Aqui, há uma exigência aqui, referente à purificação. Se você for comigo em Levítico capítulo 11, vamos ler só alguns versículos 44 em diante. Você vai ver que a exigência aqui é porque a congregação, a comunidade, aqueles que estão ali, eles precisam também saber discernir o que é santo daquilo que não é santo, do que puro daquilo que não é puro, daquilo que é contaminado daquilo que não está contaminado. Aqui, o verso 44 diz, eu sou o Eterno, vosso Elohim. Congregai-vos e sede santos, a norma é esta, porque eu sou santo. Não vos contamineis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. E está falando dos animais impuros. Eu, o Eterno, vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Elohim. Portanto, sede santo, porque eu sou santo. Esta é a Torá dos animais e das aves, de todos os seres viventes que se movem nas águas, de todos que se arrastam sobre a terra. Olha o verso 47. Para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais que podem comer e os que não podem comer. Ele está falando que a congregação, a comunidade, ela precisa estar ciente e saber com seus próprios olhos, embasado na Torá, em saber discernir o que é limpo daquilo que não é limpo. É isso aqui que está afligindo o mandamento. Vai lá no verso capítulo 19 de Levítico para você ver, continuar vendo. Ele continua falando no capítulo 19. Disse o Eterno a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhe, sede santos, porque o Eterno vosso Elohim, sou santo. Então, Coré, ele vai encontrar um terreno fértil aqui em toda a comunidade. Moisés, irmãos, aqui diante dessa acusação, ele cai com a sua face sobre a terra. Diz os comentaristas que ele cai consternado, em grande aflição, diante da acusação de que fazem sobre ele, porque eles dizem que Moisés é uma fraude. É isso que Coré e Datão estão falando. Estão apontando para Moisés, um líder, e diz assim, olha, você é uma fraude. Então Moisés cai consternado com a face na terra, porque o líder da rebelião é filho de Coate, irmãos. Ele faz parte da tribo dos coatitas. A tribo dos coatitas, irmãos, eles tinham sobre eles a ordem de guardar e transportar as coisas santas. Então ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha a consciência, ele e seus adeptos, daquilo que eles estavam fazendo. Vai lá comigo, por favor, para você ver isso, em Números capítulo 4. Moisés cai sobre a tua face, consternado, porque ele estava diante do filho de Coate. Estava sobre a tribo de Coate,
o transporte e a guarda das coisas santas de Adonai. Você vai entender aqui por que ele cai sobre as faces. É como se ele tivesse falhado, irmãos. É o sofrimento, é a angústia, é a grande aflição que os comentaristas falam que estava sobre Moisés. É como se o líder que está ali caminhando, passo a passo, carregando toda aquela comunidade, como um carro com pneu furado na lama, não é isso, pastor Sandro? Assim andava Moisés. Mas eles não olham, eu e você não olhamos isso. Nós olhamos aquele que tem uma postura e uma voz que vai conduzir a mim e você aquilo que eu quero. E não a Moisés. Por isso, aqui é o capítulo 4 de Números. Depois a gente fala sobre isso. Olha lá, o verso 15. Diz assim, depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário, e todos os utensílios, os filhos de Coate virão para transportar. É a função dos coatitas. E Corá está nessa função. Mas sem tocar nas coisas santas, eles não podiam tocar e nem olhar para as coisas santas. É isso aí que o incomodava, irmãos. É isso aí a acusação. Os filhos de Coate transportaram essas coisas que estão na tenda da congregação. Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático e a contínua oferta de cereais e o azeite da unção. Cuidará também do tabernáculo em geral, e de tudo que há nele, incluindo os objetos sagrados e seus acessórios. Disse o Eterno a Moisés e Arão, não deixe, olha a orientação que Adonai põe sobre Moisés, não deixareis que a tribo da família dos coatitas sejam extirpada dos levitas, irmãos. Por isso que ele vai cair com a face por terra, porque ele conhece a ordem estabelecida, que a posição de Coate poderia extirpar do meio dos levitas toda a tribo dos coatitas. Eles poderiam ser extirpados, anulados. Se antecipou por causa das coisas santas. Ele conhece o meu e o seu coração. O desejo de desejar, é isso que a palavra fala. O desejo que eu tenho de desejar. Uma coisa que você não recebeu, mas eu quero, porque eu quero uma posição, eu quero ser um ilustre. Então eu preciso, quando você vê Flavinha chamando aqueles para ali, para sentar ali e passar no retroprojetor, muitos não querem, porque não aparece, fica ali sentadinho, irmãos. É isso aqui, que ele está falando, que olha o temor e o tremor que deve ter vindo no coração de Moisés, quando ele vê a situação. Não deixe que a tribo e as famílias do coatita sejam extirpadas no meio dos levitas. Isso lhes farei, para que vivam e não morram. Há uma ordem e há uma função que Moisés tem que manter, irmãos. Isso que fareis para que não vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas santas, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Essa aqui é a preocupação. Sem essa exigência de buscar as coisas santas, aqui, sem a exigência de alcançar a santidade, Corá introduz na assembleia e deixa a assembleia, a congregação solta. Quando ele pula essa etapa, quando ele pula essa exigência de ser santo, ele deixa a congregação solta. Ele deixa a comunidade desorientada. Ele deixa ela toda desorganizada. Esse é o incentivo dele. Essa é a intenção dele. Ele deixa a congregação livre para que ela possa agir conforme as suas ideias. E assim, as ideias de Corá, elas vão ser bem acolhidas pela crítica popular. A ideia de Corá ele vai ser bem aceita pela crítica popular, porque ele vai falar diretamente naquilo que ela quer, não naquilo que ela precisa. Esse método, segundo os comentaristas, se chama demagogia. É isso que ele vai usar com a comunidade. É isso que ele vai usar comigo e com você. É assim que vai agir comigo e com você, se nós não tivermos uma fé pautada na Torá, firme, pautada nos ditos dos profetas, pautada nos ensinos do Mashiach. É isso que virá sobre nós. Um líder com demagogia. Eu vou ler para você. Aqui eu tirei da internet.
que é demagogia, e você vai ver que está tudo dentro da porção. Olha aqui, ó. Demagogia é um termo de origem grega, que significa a arte ou o poder de conduzir o povo. É isso aqui que ele está fazendo. É uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse de manipular ou agradar a massa popular. Ele precisa ter adesão nas suas ideias, incluindo promessas de, muito provavelmente, elas não poderão ser realizadas. Por que elas não poderão ser realizadas? Porque não está sobre ele a ordenança das coisas santas. Não está sobre ele. Então, se a comunidade, se a congregação, Roberto, estivesse embasada nos mandamentos, ela saberia que ele não poderia fazer aquilo. Por isso que eu falei que ele encontra na comunidade um coração e uma terra fértil. Aqui, ó, de incredulidade, pastora Sandra. No sentido figurado, a demagogia é uma prática daqueles que se aparentam humildade ou honestidade, com o intuito de obter favores poucos claros. De outra forma, a demagogia é um indivíduo se engrandecer a si próprio, para atrair o reconhecimento e admiração dos outros, para se tornar um notável. Irmãos, aquele que usa de demagogia, você tem que estar atento aos seus movimentos. Por que você não observa Moisés, um homem simples? Por que você não observa Moisés com a sua simplicidade? Você tem que observar aquele que tem voz e postura para falar? Dando a ela o que ela queria para viver da forma como queria, se afastando dos pais e fazendo aquilo que desejava o seu coração. É a postura romana. Ele tá, vocês ouviram o que ele falou? Pão e circo. Pão e circo. Era a conduta romana para enganar o povo. Para enganar o povo. Fazendo aquilo que eles pão e circo. Isso. Para enganar o povo. Para enganar o povo. Para conduzir com o intuito de favores não muito claros. A conceituação tem uma forma muito simples, Leonardo, para nós, que está lá no Salmo 5. É o Salmo da porção, para você ver. Nós vamos entrar daqui a pouco na gravidade disso aí. Por isso que vai morrer muitos irmãos. Vai lá em Salmo 5, é o Salmo da porção, da paraxá dessa manhã. Você vai ver aqui, ó, no Salmo 5, e você vai entender que a Assembleia vai se tornar um alvo fácil, porque ela não observa o testemunho de Moisés. A Assembleia não observa o testemunho de Moisés. Não observa. Diz aqui o capítulo 5 de Salmos. Nós fazemos, ao verso 9. Diz assim: não há fidelidade na boca deles. Está vendo? Muito fácil para mim e para você entender. O seu coração está cheio de destruição. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua profere enganos. Declara os culpados, ó Elohim. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão dos seus pecados, pois se revoltaram contra ti. Irmãos, o instrumento de Moisés vai utilizar a oração. Daqui a pouco você vai observar. Você vai ver que a Assembleia vai se tornar um alvo fácil, porque ela não observa o testemunho simples de Moisés. O profeta Isaías, no capítulo 66, vai lá comigo, por favor. Você vai ver que o profeta vai falar sobre isso de uma clareza para que eu e você possamos entender que eu quero observar não aquele que tem uma postura. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem que observar aquele que tem testemunho de vida diante de Adonai. E não diante dos homens. Não uma postura diante dos homens. Uma postura diante da palavra. Ai, você não quer ouvir esse que é simples, que vai falar a verdade com a sua simplicidade. Você prefere ser enganado pelo demagogo, que usa uma palavra falsa. No capítulo 66, o profeta aqui vai dizer, olha aqui no verso 1, assim diz o Eterno: o céu é o meu trono. Chegaram lá, Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Perdão, irmão, se eu falei outro profeta. Falei o quê? Perdão. Isaías 66. Assim diz o Eterno: o céu é o meu trono, e a terra é estrado dos meus pés. 66, capítulo 1. Assim diz o Eterno: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés.
onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Sabe por que ele fala isso aqui? Os comentaristas dizem assim que esse descanso é Nuar, e que representa um descanso de Adonai. É por quê? Porque o pecado gera muito trabalho para ele. Os comentaristas dizem que o pecado meu e seu, a minha incredulidade, a sua incredulidade, eleva o nível de cansaço e de pecado, dá muito trabalho a Adonai e aos seus servos. Olha o verso 2. Não fez a minhas mãos todas as coisas, e assim vieram a existir, diz o Eterno. É para este que olharei, diz o Eterno. É para o simples, é para aquele servidor, é para aquele que trabalha diante de Adonai. É para esse que olharei, diz ele, para o humilde e contrito de espírito, e não aquele que usa a prática da demagogia, aparentando uma imagem de humilde, de sinceridade que não há. Porque você precisa olhar para o sujeito, a primeira coisa que você precisa observar nele, se ele cumpre ou não os mandamentos. Ponto. Se não cumpre, não dá nem ouvido, irmãos. Porque é demagogia. Aqui, ó, é para este que olharei, diz o Eterno, para o humilde e contrito de espírito, que treme na minha palavra, mas o que sacrifica um boi é como que mata um homem, e o que sacrifica um cordeiro é como que degola um cão, e o que oferece uma oblação é como que oferece o sangue de porco, e o que queima incenso como que adora um ídolo. Estes escolheram os seus próprios caminhos, está vendo? E a sua alma tem prazer nas suas abominações. É muito simples aqui que o profeta Isaías ensina para mim e para você. É muito simples. Em Hebreus capítulo 3, o Paulo ensina assim, que não haja um coração perverso no meio de vós. Que não haja um coração perverso no meio de vós. Olha o inimigo aí. Olha o coração perverso no meio de nós. Quer ir lá para você ver isso? Hebreus capítulo 3. Vamos lá para você ver isso. Hebreus capítulo 3. Faremos a leitura a partir do verso 7. Diz assim, ó, Hebreus capítulo 3. Assim como diz o Espírito do Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso, um coração de incredulidade, que vos afastam do Elohim vivo. Por que ele fala isso? Porque a incredulidade vai causar morte para mim e para você. Olha só o verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos-nos, portanto, tornado participantes do Mashiach. Se é que guardamos firme até o fim, se nós somos perseverantes e confiança de que desde o princípio tivemos. Ao verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, ora, quais os que tendo ouvido o provocaram? Não foram todos os que caíram no Egito por meio de Moisés? É contra quem se indignou por 40 anos? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você vê que o tema é de altíssimo valor aqui. A falta de fé, aí a incredulidade. Irmãos, Moisés vai correr. Aqui Moisés já está totalmente treinado. Ele corre, ele vai pegar um instrumento que ele vai utilizar contra a incredulidade, que é oração. Moisés corre,
vai se utilizar de um instrumento contra a incredulidade, que é a oração. Fala, mano. Olha só o que o escritor de Hebreus fala aqui. Aonde? Aqui é onde você estava lendo, isso. Versículo 12. 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Isso. Vamos entender isso. Perverso coração de incredulidade. O que isso vem a si? Isso. Nota-se que o coração está no meio de duas palavras contrárias, de duas palavras assim, como eu posso dizer, ruins, né? Perverso e incredulidade. Isso. Então o coração está no meio. Os dois conceitos aí. Os dois conceitos. Então, aqui o escritor de Hebreus está falando assim, que a incredulidade do coração é uma perversão diante de Elohim. O que é uma perversão? O que é perversão? É transtornar o direito. É transtornar aquilo que é para aquilo que não é. Isso é a perversão. E a incredulidade é diante de Elohim uma perversão. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Isso mesmo. Aí você vai ver aqui Moisés, Roberto, ele vai tirar o foco sobre ele. Sabe por quê? Pela simplicidade que ele é. Ele vai tirar o foco para que a comunidade possa ainda entender que as acusações não são contra eles, mas contra Adonai. Vai lá, você vê. Volta lá a porção para você ver, no capítulo 16 de Números. Ele vai tirar o foco, irmãos, sobre ele. Porque o ataque deles também. Fala no microfone, pastor. É contra o oferecer incenso, as orações. Isso. É porque é nos sacrifícios da manhã e da tarde, na casa do Eterno, que você tem a direção. Isso. Então o ataque também Perfeito. perverter o direito. Perfeito. Nós vamos ver isso daqui a pouco, pastor, no capítulo 30 exatamente. de Êxodo. Como isso atua. Muito bem. Olha o capítulo 16 de Número, verso 5. Diz assim. Então disse a Coré, e depois Moisés vai falando. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores, amanhã, pela manhã, no Shaharit, ele está falando. Pela manhã, no sacrifício da manhã, o Eterno fará saber quem é seu, e quem é o santo que fará chegar a si. Aquele a quem escolher, fará chegar a si. Verso 6, fazei isso, Coré e todos os seus seguidores, tomai incensários, ponde neles fogo, e incenso amanhã perante o Eterno. O homem a quem o Eterno escolher, esse será santo. Isto vos é suficiente, filho de Levi. Disse mais Moisés a Coré, ouvi agora, filho de Levi. Porventura pouco é para vós que o Elohim de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos chegar a si, a fim de fazeres o serviço no tabernáculo do Eterno e estar diante da congregação para servi-la? Ele te fez chegar a si e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, e também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todos os teus seguidores estáis congregados contra o Eterno. Está vendo? Ele vai tirar o foco sobre ele, e ele vai dizer assim, pelo que tu e todos os seus seguidores estáis congregados contra o Eterno. Moisés está falando assim, eu sou apenas um servidor na casa de Adonai. Quem é Arão, ele disse, para que murmureis contra eles? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram, não subiremos. Porventura é pouco que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, e está falando do Egito, para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós? Além do mais, não nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas, nem herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Ele diz, Moisés irou-se muito e disse ao Eterno, não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tomei deles. Em nenhum deles fiz mal. Disse Moisés a Coré, tu e todos os teus seguidores, ponde-vos perante o Eterno, tu e eles, e também Arão. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um seu incensário perante o Eterno. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual com seu incensário. Moisés é um homem como é que a gente pode? Experimentado na palavra do Eterno. Experimentado.
Ele vai tirar o foco sobre si, da rebelião. Ele vai estabelecer sobre eles, para que eles se apresentem, um incenso sagrado, que em hebraico se chama kitoret. É um incenso sagrado. Vai lá em Êxodo, capítulo 30, para você ver isso, por favor. Todos são santos, diz o Coré. Então ele vai pôr na mão deles o incenso sagrado. O incensário. Foi com esse incensário que você vê a morte dos filhos de Arão. Quando eles estavam na Dabebiú, quando eles estavam com incensário. Quão importância tem o sacrifício da manhã. Amém. Amém. Por isso que Moisés, com toda segurança, ele vai colocar aqui, olha aqui, ó, capítulo 30, verso 34. Diz assim, ó, disse mais o Eterno a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, onirra e cálbano. Essas especiarias aromáticas, com incenso puro, cada um igual ao peso. E disso farás incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e a outra e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. É um mandamento estabelecido para ele. Eu virei a ti, ele fala. Está vendo? Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Eterno. O incenso e o incensário pertenciam ao templo, ao tabernáculo. Não poderiam ser usados para benefício próprio. Por isso que Moisés vai e chama, olha, vem cá, põe diante, congregai-vos, porque vocês estão ofendendo a Adonai, não a mim. O incensário ali não é para benefício de Moisés, é para benefício de Adonai. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. Aqui começa o julgamento. O julgamento através das orações, porque o incenso aqui, que Moisés clama, é para Adonai. Adonai vai estabelecer o juízo aqui, através dele. Davi tem um momento que ele ora na prece, é no Salmo 141, ele vai recorrer à oração, porque ele sofre exatamente essas acusações. Vai lá para você ver em Salmo 141. Ele fala assim, minha prece é firme, ele fala, como incenso diante das suas faces. Ele coloca as orações, ele fala assim, as minhas orações são firmes, porque eu as apresento diante da sua face. Isso. Como incenso a tua presença e como oferta ao pôr do sol, sejam erguidas minhas mãos, suba a minha oração. Aqui é o capítulo 141, é isso que ele ora. Suba a minha presença e como oferta ao pôr do sol, sejam erguidas minhas mãos. Aqui, irmãos, é a prece do justo. Capítulo 141 de Salmo, Davi clama a Adonai por isso, olha, pelas aflições ao qual estava sendo acometido aqui, ao Eterno. Ó Eterno, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Ouve a minha voz quando a te clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas orações como um sacrifício da tarde. Está vendo? Põe, ó Eterno, um guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não incline o meu coração para o mal. É aquele coração que o Roberto estava explicando ali, né? Perverso e mau. Nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas iguarias. Fira-me, ó Perdão. Repreenda-me, será excelente óleo sobre a minha cabeça. A minha cabeça não... Fira-me o justo. Isso. O justo. Será bom para mim. O Eterno muito me feriu, mas não me entregou à morte.
não me entregou à morte. Essa aqui é a prece do justo, irmãos, que está aqui, ó, que o salmista vem cantando. O incenso dos sacrifícios queimados na liturgia, que permanece até hoje em nossos dias, eles são diários. Volta lá no capítulo 3 de Êxodo para você ver. Essa aqui, tanto a de Moisés ali, quanto aqui de Davi, no capítulo 141, é a prece do justo. Ela permanece como incenso nos sacrifícios diários. Por isso que é importante o sacrifício diário. É isso que a pastora estava falando. Por isso que é importante. Em Êxodo, capítulo 30. Olha só que coisa maravilhosa aqui. 30, no verso 7. Eu tenho tempo. Vamos lá. 30, no verso 7. Eu gostaria de ler até do início, né? Mas vamos do 30, do verso 7. Arão queimará sobre ele o incenso, está falando do incenso do altar, das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, a menorá. Também quando acender as lâmpadas para o pôr do sol, está vendo o sacrifício da manhã e da tarde? Queimará. Esse será incenso perpétuo perante o Eterno pelas vossas gerações. Não ofereis sobre eles incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramarei sobre ele oferta de libações. Uma vez no ano, aí ele vai falar sobre toda a oferta. Mas é interessante aqui que ele vai falando que o altar do incenso, o sacerdote tem que pôr todos os dias pela manhã, está vendo? Quando puderem ordem as lâmpadas. E à tarde, no final da tarde, quando acender as lâmpadas, ele vai também colocar os incensos. Essa oração é a prece do justo. Para você. Então, por isso que Moisés vai lá e convoca todos os líderes ali, os 250, para colocar, põe as suas orações diante de Adonai. Apresenta a sua oferta diante de Adonai, para que ele possa identificar quem é o santo que vai seguir, quem é o santo que vai conduzir toda essa congregação. É isso que ele está falando. Irmãos, o alto nível de gravidade da incredulidade aqui, que é inserida, que é estimulada, que é incitada, você pode usar qualquer termo por Corá, Datã e seus seguidores, Abirão ali, é compreendido através de números de mortes que vai haver ali. A gravidade da situação é compreendida por mim e por você pelo número de mortes não naturais, Leonardo. Está vendo? Não naturais. Pela quantidade de mortes que vai ocorrer, mortes não naturais. Números capítulo 16. E são estes mortos, irmãos, aqui, ó. Vai lá para você ver. Estou em Êxodo, espera aí. Volta lá a porção, Números capítulo 16. Aqui, ó. Olha que interessante esse quadro que você pode meditar na sua mente como é que deve ter sido essa situação aqui. Verso 50 do capítulo 16. Depois a gente volta lá no início. Verso 49. 49. Os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa da palavra de Coré. Os 250 mortos, depois a gente volta lá para você entender, são aqueles que vão morrer pela palavra de Coré. Os 14.700 vão morrer pela sua própria palavra. Mortes não naturais. É isso. Essas são as mortes não naturais. Irmãos, a morte, por seu conceito, é uma penalidade contra o pecado. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 3. Vai lá comigo para você ver. Gênesis capítulo 3. Você vai ver ali a morte estabelecida por Adonai. Quando ele estabelece ali, Leonardo, a morte, eu entendo que essa morte passa a ser uma morte natural. Essa morte aqui é irrevogável. É a morte natural. Caberá a mim e a você. Só um suplantou esta morte, que é o Mashiach. Diz aqui em Gênesis capítulo 3, que vence a morte. Só ele. Então aqui,
Adonai vai estabelecer a morte natural, uma penalidade contra o pecado, e ela vai se tornar uma morte natural, quando você e eu completarmos os ciclos de nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. E isso é morte natural. Se você for no final de Deuteronômio, você vê ali a morte de Moisés, você chora, irmãos. A morte natural. Ah, mas ele não foi impedido de entrar no deserto, mas ele teve a morte natural. Ele não foi ceifado. Ele cumpriu os ciclos de vida estabelecido por Adonai para ele. Olha aqui o capítulo 3, verso 19, para você ver comigo isso aqui. Ele, depois da transgressão de Adão e Eva, no capítulo 19 ele diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. 3, 19, Gênesis 3, 19, perdão. Ele diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó, e do pó tornarás. A sentença de morte pela transgressão. Chamou o homem e a mulher de Eva, mas vai lá no verso 22. Então disse o Eterno ao homem, disse o Eterno, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente, o Eterno Elohim esposo lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O homem é retirado da presença de Adonai e da vida eterna. Então foi estabelecida aqui agora uma morte natural. Essa morte ela é irrevogável. Ela só irá ser destruída pelo Mashiach. Se você ler lá no tratado, do maior tratado de ressurreição que tem na Bíblia, que está em 1 Coríntios capítulo 15, o tratado ali de ressurreição dos mortos, fala de uma morte natural, que eu e você temos que observar. Mas a Parashá aqui, para mim e para você, ela trabalha em cima de uma gravidade, à medida, porque a morte aqui não é natural. A morte natural é aquela que você completa os ciclos de vida. Você é a morte da natureza carnal, você vai completar os ciclos de vida. Irmãos, quando Jacó é apresentado a Faraó, Faraó faz um questionamento para eles. Não é isso? Ele fala bem assim, quantos são os ciclos de anos de vida? Vamos lá para você ver. Você vai ver a resposta do nosso pai Jacó. Jacó vai ter uma morte natural. 47, Gênesis 47, aí perto mesmo, ó. Olha aqui para você ver. Por isso que nós estamos cantando. O Eterno muito nos puniu, mas não morrerei, mas viverei. Isso se chama misericórdia, irmãos, do Eterno sobre nós. Capítulo 47 de Gênesis, no verso 7, ele diz assim, ó, ele vai levar Jacó, seu pai, à presença de Faraó, porque ali agora ele vai viver no Egito. No capítulo 47 de Gênesis, a partir do verso 7, ele diz assim, ó, trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou o Faraó a Jacó, quantos são os dias de anos da tua vida? Quantos são as peregrinações da tua vida, ele fala. Ao verso 9, respondeu Jacó, os anos de minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus, ele fala. Foram os anos de minha vida, e não chegaram os anos da vida dos meus pais, dias das suas peregrinações. Está vendo? Ele fala assim, olha, são 130 anos os ciclos de minha vida. Ele está falando que ele está completando os ciclos da vida dele, estabelecido pela palavra de Adonai, para ele. A morte não natural é aquela que sobrevém, isso é um conceito, Leonardo, que eu peguei, do Conselho Federal de Medicina, um conceito simples, porque se você adentrar nesse conceito com eles, você vai à loucura. Então, eu como não entendo, eu recorri ao médico Leonardo. Aí ele falou bem assim, olha, o conceito é assim, ó, morte natural é aquela que sobrevém em decorrência de causas externas e violentas. É aquele que é ceifado, irmãos. Imediatamente. Não natural. Essa é a morte não... Você lembra dos filhos de Eli? Terão uma morte não natural. E toda a sua descendência terá uma morte não natural, porque eles serão ceifados antes
É horrível a morte. É horrível. Nadab, Abiú, Ananias e Safira são mortes não natural, irmãos. Toda essa comunidade que está diante de Moisés, ouvindo a Coré, Datã e Abirão, eles terão mortes não naturais, irmãos. Não naturais. Olha aqui, ó. Aí, eu conversando com o Leonardo, e Rafael também, nós conversando a respeito disso, nós completamos este conceito aqui, ó. Nós concluímos que a morte não natural são aqueles que ceifam de forma abrupta, que é ceifado de forma repentinamente. São interrompida a vida, são interrompidos os ciclos da vida do homem. É isso que é morte não natural. Assim como aconteceu com os filhos de Eli. Se você for lá em 1 Samuel capítulo 2, você vai ver, nós já lemos sobre ele. Assim vai acontecer com Nadab e Abiú. Assim aconteceu com Safira e Ananias em Atos capítulo 5. São mortes violentas. Quando se observa, irmãos, aqui, a postura de Arão com o incensário que nós acabamos de ver, ele vai com o incensário na mão ali. Ele está entre vivos e mortos. E a praga cessou. Você devia imaginar ele num cansaço, numa exaustão, porque ele corre para salvar toda aquela congregação, toda aquela multidão. Essa ação de Arão, essa ação de Jacó em dizer, esses são os ciclos da minha vida, isso aqui é Avino Maluqueino que nós cantamos, Rogério. Isso é Avino Maluqueino. Eu peguei o livrinho aqui porque quando o Eterno falou assim, isso é Avino Maluqueino. Eu não entendi porque era Avino Maluqueino, eu não sei cantar. Eu vou ler. Diz assim, meu Pai e meu Rei, ouça a nossa oração. Meu Pai e meu Rei, pecamos diante de Ti. Meu Pai e meu Rei, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós e de nossos filhos. Meu Pai e meu Rei, que venha dar o fim à pestilência, que venha dar o fim na guerra, que venha dar o fim na fome. Meu Pai e meu Rei, é um lamento, Avino Maluqueino. Meu Pai e meu Rei, acabe com a opressão e todo ódio, ele fala, e todo ódio que está em nosso redor. Meu Pai e meu Rei, escreva nos livros da vida. Meu Pai e meu Rei, remove sobre nós e que nós sejamos felizes nos nossos ciclos. O lamento do Avino Maluqueino é para que nós possamos ter morte natural, para que nós não venhamos ser ceifados pela nossa incredulidade. É essa a oração de Avino Maluqueino. Agora eu entendi que é o lamento de Avino Maluqueino, Rogério. É para que eu... Cantar lá, não sei aonde. Bom, aí é a conversa dos dois. Porque nós estamos clamando por uma morte natural. O teu pai teve morte natural, agora eu entendi. Completou o ciclo de vida dele. Não foi ceifado por obediência à palavra de Adonai, irmãos. Irmãos, isso aqui é o lamento de Avino Maluqueino. Quando se observa então a postura de Moisés, de Arão ali, ele está lá com aquele incensário no capítulo 49, que nós acabamos de ler. Ele devia olhar para um lado e ele vê aquele monte de gente morta. E a palavra diz que ele estava entre mortos e vivos. Mortos e vivos. Amém. 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 Seremos uma só, numa concreção com o Rogério. E a praga cessou aqui. Você compreende que a intercessão, irmãos, do justo sobre uma sentença de morte. Esta é a intercessão do justo sobre essa intercessão do justo sobre a sentença de morte. Eu queria ler com você tantas coisas, irmãos. Romanos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 15, mas o Eterno vai colocar isso em outra oportunidade para nós. Eu só queria dizer, irmãos, que a adesão ao Machia, isso Leonardo falou comigo, eu guardei no meu coração. Vou falar em outras palavras, a adesão ao Machia nos garante uma morte natural, ele falou. Por causa de Romanos capítulo 5. Por isso que nós estamos ali na rua 7, antes de iniciar o Shabat, nós estamos tocando shofar. Lá em cima da torre do edifício, da torre alta do edifício Antares. Nós estamos ali, eu, Rogério, Leonardo, Rafael ainda não conseguiu ir para conosco. Aquele que tiver vontade de participar, fique à vontade, às 5, 5 e meia, né, Rogério? A gente
5 horas, né? O Rogério falou 5 horas. Eu tentei barganhar o tempo por causa do meu tempo. Mas 5 horas nós estamos ali, tocando o shofar. Porque a sua e a minha responsabilidade é convocar um lamento do Yavilo Maluqueno para que todos tenham uma vida natural, uma morte natural, através da adesão ao Mashiach. Se você ler depois em Romanos capítulo 5, do verso 12 em diante, você vai ver ali que se eu e você fizermos a adesão ao Mashiach, ele vai nos garantir uma morte natural. Ele vai nos ajudar, ele garante ali que nós cumpriremos o ciclo de nossas vidas. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6. Agora você vai entender por que as filhas de Zelofeade, não vou encerrar, Zelofeade, as filhas de Zelofeade garantem a sua herança. Você sabe por que elas garantem a sua herança? Não tá, ela vai falar de tarde. Mas eu só vou dar a introdução para ela. Ela no germe da revolta. Agora você vai entender. Vamos lá em Números 27, eu vou ler com vocês, mas à tarde nós daremos uma explicação melhor nisso. Mas só para você ficar com, eu vou colocar na boca de vocês o doce. Só um pouquinho. Para que você possa aqui à tarde, para nós prescrutarmos sobre essa palavra, para nós podermos entender sobre essa palavra. O capítulo 27 de Números, você vai ver por quê, irmãos, você vai ver por quê elas vão garantir o direito de herança. Você sabe por quê? Porque elas vão falar assim com Adonai: nosso pai teve uma morte natural. Olha só, o que vai garantir a minha vida, o que vai garantir a nós tomarmos posse lá, tocando o shofar, o que vai garantir nós mantermos essa casa de pé, é nós preservarmos as nossas ciclos de vida. É termos através de uma fé, de uma adesão ao Mashiach. Elas falam aqui no capítulo 27, verso 1. Diz assim, ó. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Mailá, Noá e Ogla, Milcla e Tisra. Elas se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, e disseram: essas mulheres, elas foram preservadas pelas suas vidas, elas não estão inseridas nessa morte não natural. Por isso que elas estão aqui no verso 3, pleiteando aqui, ó. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Eterno, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Eles morreram de morte natural no seu próprio pecado, que nós lemos em Gênesis capítulo 3. Uma ordem já estabelecida que não será revogada, somente com a vinda do Mashiach. Ele já suplantou a morte ali. Então você vê que elas vão conseguir o direito de herança, porque elas vieram, irmãos, justamente com a palavra que nós acabamos de ler em Números capítulo 16, 17, 18 e aí por vai. É assim que vai garantir a minha e a sua direito de herança, o meu e o seu. O meu e o seu. Que o Eterno possa ter misericórdia de nós. Que nós possamos adentrar e sair na presença dEle em santidade. Que nós possamos buscar a cada dia, ó Eterno, um lugar, Senhor Deus, nos Teus átrios, para que nós venhamos prescrutar da Tua palavra e ser alimentados por ela, ó Pai. Que nós não venhamos ouvir homens que não cumprem os Teus mandamentos, mas que nós possamos ouvir diretamente de Ti toda a ordenança necessária para nós. Que nós possamos observar na Tua Torá, que nós possamos observar nos ditos dos Teus profetas, que nós possamos olhar o comportamento do Mashiach e assim retirar de tudo isso, Senhor Deus, o sustento necessário para que nós possamos cumprir o ciclo de nossas vidas e ter uma morte natural, assim como Moisés teve na Tua presença, cheio de fôlego de vida. E assim nós possamos dizer: Baruch Hashem, bendito seja o Eterno no meio dessa congregação, ó Pai. Em nome de Yeshua que nós oramos na Tua presença. Amém? E Evarecha Adonai Vereshmirecha. E aí Adonai Palavelecha Vihunecha. E Adonai Palavelecha Viasemelecha Shalom.
Bishen Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.